É, vamos ouvir a irmã Alexandra, né, que vai trazer a mensagem, pai de joelho, filho de pé. E a mensagem tem como tema Cuidados em relação à propriedade. Esse é o tema da mensagem de hoje. No ah, caso, é o capítulo 15 do livro Pais Preparados, Filhos Vencedores. Eu quero até mostrar para vocês a capa. Quem tiver esse livrinho aí, ele é maravilhoso, baseado no livro Orientação da Criança, volume 1. E nós chegamos hoje na metade do livro. O livro tem 30 capítulos. E hoje nós chegamos na metade dele. E tem sido muito interessante, né? Quem está acompanhando a série tem nos ensinado muito. Por exemplo, eu não tenho mais filho pequeno, mas eu sou avó. E isso traz para mim como eu devo orientar o meu neto. É muito importante. E esse tema de hoje, cuidados em relação à propriedade, eu fico assim, mas que tema é esse? E aí eu fui entender, né, o conteúdo desse tema. E tem tudo a ver com o nosso cotidiano, tem tudo a ver com o que a criança vive. E às vezes a gente acha, ela é criança, deixa ela bagunçar, deixa ela destruir, né? Deixa ela desordenar as coisas. E nós vamos ver aqui na leitura que não é assim, não funciona assim. Diz aqui, olha, reprimir as tendências destruidoras. Tem criança que pega o brinquedo, né, tira a rodinha, as meninas tiram cabeça, tiram perna, deixam os brinquedos tudo destruído e tudo bagunçado. Eu lembro que o meu filho mais velho, quando ele era pequeno, ele tinha um saco, era cheio de brinquedo, mas era tudo destruído. Ele ganhou um tanque bonito, grandão, pois ele sentou em cima do tanque, né? E uma vez que eu dei um robozinho para ele colocou logo dentro do balde de água. O coisa não prestou. Ele era criança, então eu não tinha esse conhecimento. E deixava, ele é criança, deixa ele. Mas graças a Deus ele mudou esse instinto dele. Então diz aqui que nós devemos reprimir as tendências destruidoras. A educação deve ser completa e uniforme, quer dizer que a educação ela tem que ela não tem que ser oscilante. Nós temos que ensinar valores, princípio para as crianças. Toda mãe precisa ser diligente, ela precisa ser ativa, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser cuidadosa, zelosa. Não deve permitir que coisas lhe desviem a mente. Gente, uma coisa muito importante é o trabalho da mãe. No livro Lá Sem Sombra, eu vou até procurar esse livro se tem ele em PDF. Ele é um livro maravilhoso, me ensinou muita coisa em relação à família, em relação aos filhos. E foi Deus falando comigo aquele livro. Né? Então, o trabalho da mãe diz lá que é mais importante que o trabalho do presidente, porque ela forma caráter. Ela forma caráter. Ou você está ensinando seus filhos para ingressar no exército de Cristo ou no exército de Satanás. Olha que coisa séria. Não deve permitir os filhos seguirem sua vontade não educada ao lidar com as coisas em casa. A educação vem de casa. Então a mãe não deve permitir, né, que os filhos façam o que quiserem. Aí sai, vai no supermercado, vai para a igreja, quer fazer a mesma coisa que fez de casa. Aí não foi educado, começa a colocar as manguinhas de fora, né? Fazer birra e os pais passam vergonha por causa disso. Quantos pais a gente vê passando vergonha? Por quê? Porque os filhos eles não estão sendo educados em casa. Eles não estão sendo reprimidos a sua tendência, né? Porque criança é assim, meu netinho tem um aninho, ele faz as birrinhas dele. Ele faz quando ele quer uma coisa, aí ele pega, se joga no chão e fica lá de quatro. Aí eu nem ligo pra ele. Aí quando eu vejo que ele não liga, ele se levanta e vem me abraçar. Abraçar minhas pernas. Então, nós não devemos, tadinho, vamos lá. Não. Temos que reprimir, né?
Deve-se lhe ensinar que não devem conservar a casa em perpétua desordem, mexendo nas coisas para se distraírem. Ah, ele é criança. Aí vai, ele mexe nas coisas, rasga, risca, quebra. Isso não é correto. Diz aqui que não deve ensinar, deve-lhes ensinar, né, para às vezes assim a criança, a mãe dá, toma isso aqui para distrair ele. E aí ele faz o quê? Ele bagunça, ele quebra. Então diz aqui que nós não devemos deixar que eles façam isso, né? E deixar que a casa fique toda bagunçada. Toda bagunçada. Chega numa casa que tem criança, é brinquedo para todo lado, é fralda para um lado, é toalha para outro, tudo bagunçado. E a criança, ela cresce com esse olhar aí de desordem, mexendo nas coisas que se distraem. Mães, ensine as crianças, desde a mais tenra idade, que não deve considerar tudo na casa como brinquedo seu. Isso aqui me chamou a atenção, gente. Me chamou a atenção porque quando eu fico com o meu neto, que a mãe dele tem que sair, eu trabalhar, e aí eu tô ali na cozinha, aí ele vem. E aí ele fica ali pra ele não fazer coisas assim que machuque ele. Eu pego umas vasilhas lá plásticas e dou pra ele se interter. Aí o que acontece? Ele sabe onde está a vasilha, ele já vai lá, abre o armário e pega a vasilha para brincar. Então isso não é certo, né? Eu tenho que dar as coisas que é dele, que é brinquedo dele, não as coisas, outras coisas. E aqui diz, né? Mães, ensina as crianças desde a mais tenra idade que não devem considerar tudo na casa como brinquedo seu. Por essas pequeninas coisas, ensina-se a ordem. Olha, a ordem. Então, nós fizemos aqui na sala o cantinho dele. E lá o cantinho dele tem o tapetinho dele, tem a cadeirinha dele, tem a caixa de brinquedo dele. Então, é lá que ele tem que mexer. É lá que ele tem bagunça. Aí também tem que ensinar ele, quando ele terminar de fazer a baguncinha dele, guardar. Era assim que eu ensinei meus filhos quando eles eram pequenos. Eles espalhavam o brinquedo em toda a sala. Mas quando eles terminavam de brincar, eu ensinei para eles pegar os brinquedos, colocar tudo na caixinha deles, no saco que eles guardar os brinquedos, mas os brinquedos não podiam ficar espalhados na casa. Não importa quanta algazarra possam as crianças fazer, não permitam que o instinto de destruição, que é grande na infância e na meninice, seja fortalecido e cultivado. Deus diz, farás e não farás. Sem perder a paciência, mas decididamente, devem os pais dizer aos filhos, não, e ficar firmes. Então, quando eu digo não, ele tem que saber que é não. Aí você diz não e faz o contrário, ele não vai te respeitar. Então, ele aqui, né? Quando eu falo assim, não, aí ele me olha. Antes ele teimava, que ele não entendia, né? Não entendia o que era não. Mas agora não, eu digo não, aí ele me olha, para, aí volta. Ele já sabe o que é a palavra não, que não é para ele mexer, não é para ele fazer. Com firmeza, devem recusar permitir que tudo na casa seja manuseado livremente, jogado em qualquer lugar do assoalho ou no chão. Os que permitem a criança seguir tal conduta estão lhe causando um grande mal. Ah, não, deixa brincar, deixa pegar, é criança. E aí eles pegam, jogam, às vezes colocam em lugar que você nem imagina, não encontra quando precisa. Então, nós não devemos permitir isso, né? Diz aqui, com firmeza, devem recusar permitir que tudo na casa seja manuseado livremente. Pode ela não ser criança, má, mas sua educação a está tornando muito importuna e destruidora. Olha só. Então a criança, ela não pode ter esse sentimento de destruição, mas a educação dela está levando ela para isso. Então eu fico assim, observando a criação dos pais hoje em dia. Eles precisam de muita sabedoria, muita sabedoria. Olha, as crianças autistas, elas são muito inteligentes. E os pais não têm sabedoria de lidar com elas, de ensiná-las corretamente. Ah, é autista, então, ele é doente. Ah, ele é especial. Ah, então não posso contrariar ele. E a criança faz, acontece, cresce sem disciplina,
cresce uma criança inconveniente, chata, por falta de sabedoria dos pais. Outra coisa interessante, né? Lembram do tema cuidados em relação à propriedade? Né? Qual é essa propriedade que nós estamos falando? São as coisas de casa, são os brinquedos deles. E uma coisa importante também é ensinar o respeito à propriedade alheia. Alguns pais permitem aos filhos serem destruidores, usar como brinquedo coisas que eles não têm o direito de tocar. A criança quer o meu celular. Eu tomei o celular, a criança chorou. Toma, toma, toma. E ele vai, joga, quer. Tá errado. Ele tem que aprender, não, isso aqui não pertence a você. Isso não te pertence. Então ele tem que ser criado assim. Respeito às coisas alheias. A propriedade alheia. Deve-se ensinar às crianças que elas não devem mexer nas coisas que pertencem aos outros. Irmãos, tem crianças que chegam em casa com coisas diferentes e os pais vejam, mas não... Quem deu isso para você? Uma coleguinha, eu peguei lá, dei, que às vezes a criança vai ser maldade. Peguei lá, não, meu filho, devolva, não é seu. E não pegue mais. Não, vai deixando, vai deixando. Eu tenho uma experiência da tia de uma amiga minha, que ela contou, né, que o filho dela, acho que ele era adolescente, eu já era um rapaz, não lembro a idade dele. Só sei que ele achou um cartão de crédito. Ele achou. E aí ele foi na loja fazer compra com cartão de crédito. Só que quando chegou na hora, a moça percebeu que o cartão não era dele. E aí acionou a segurança da loja. A segurança veio, né, fez umas perguntas para ele. Não, eu achei Aí chamaram a polícia. E ele foi preso. Porque acharam, bom, ele roubou o cartão. E ele foi preso. Aí chamaram a mãe dele. A mãe dele chegou lá, tirou um cinto da bolsa e foi dando nele. E e o delegado, calma, minha senhora, só não pode fazer isso aqui não. Fique calado. Eu sou mãe, eu tenho todo o direito. E eu não quero que vocês batem nele, então deixa eu bater. E deu. Agora você vai ficar preso aí, porque eu não te ensinei isso. Eu não te ensinei você fazer isso. E ele ficou preso lá, parece que foi 3 meses que ele ficou preso. Claro que ele ficou numa cela separada, né? Separada, se arrependido, os irmãos iam lá. E ela ficou chateada com ele, não falou com ele. Aí, mãe, por favor, perdoa o fulano, vai lá e tal. Aí ela foi e ele saiu. Pra nunca mais ele fez isso. Se ela tivesse, coitado do meu filho, vou pagar a fiança, vou tirar ele. Hoje ele estaria um bandidão. Como acontece com outras que não sabem reprimir, dá tudo na mão, eles não valorizam, não ficam satisfeitos, querem mais, e aí não tem respeito às coisas alheias. Felizmente isso acontece muito, né? Para o conforto e felicidade da família, deve aprender a observar as regras de propriedade. Que regras são essas? Ter zelo, cuidado com o que tem, valorizar o que tem, né? Ter respeito com as coisas alheias. Não é meu, então não vou pegar. Não me deram, então não vou pegar. E ensinar isso para as crianças. As crianças não são mais felizes quando se lhes permite pegar em tudo que vem. Elas não são mesmo felizes. Elas cada vez vão querendo mais. E se você não der, elas mesmas vão tomar atitudes para ter de forma irregular. Se não forem ensinadas a ser cuidadosas, crescerão com traços de caráter desagradável e destruidores. Infelizmente, isso aqui acontece, né? Eu conheci uma família que a mãe separou do pai, e o pai só ia pegar ali no final de semana, ficava e tal, mas não tinha aquela educação, aquela disciplina. Eles foram criados assim, sem disciplina, porque ela saía de manhã, só chegava à tarde. E a preocupação dela era vestir, calçar, alimentar, dar tudo bom e do melhor, mas a orientação que eles deviam ter, eles não tiveram. E eles, na adolescência, já se envolveram com mais amizades, começaram a roubar, sem necessidade, porque eles tiveram tudo bom e do melhor, mas começaram a roubar. E aí o mais velho
fez um roubo com os colegas, só ele se safou e o colega foi preso. E o colega falou para ele, quando eu sair da cadeia eu vou te matar. E quando ele cumpriu a pena dele, ele cumpriu o que ele falou. Seguiu ele todos os passos dele, no momento que ele estava só, não tinha ninguém, foi lá e tirou a vida dele. E na véspera da morte dele, ele tinha ameaçado a mãe dele, porque ele já ia completar 18 anos, ia aprontando, e a presa, a mãe ia lá, pagava a fiança, ele saía, e ela disse, olha, você vai completar 18 anos, então você vai agora responder pelos seus atos, não conte comigo para mais nada. Ah, mas se a senhora não for me tirar o mando dos meus capangas aqui. E no outro dia ele morreu. A palavra de Deus se cumpriu, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando ela me contou isso, eu disse, mano, ela ficava assim triste. Ela disse, não fica triste não. Ele mesmo selou a vida dele, porque ele desrespeitou o mandamento de Deus, o mandamento sagrado. Honra teu pai e tua mãe. Então, irmãos, diz aqui que as crianças crescem com caráter desagradável e destruidor, em todo o sentido da vida deles. Uma coisa interessante também que me chama a atenção nessa leitura é que devemos dar brinquedos fortes e duráveis para as crianças. Às vezes a gente não quer comprar um brinquedo, geralmente os brinquedos fortes e duráveis eles são caros, mas a gente não quer, né? Ah, não, tá muito caro, ele vai rasgar, vai quebrar, vai jogar fora. Mas aqui diz que nós devemos dar brinquedos fortes e duráveis. Não deem às crianças brinquedos que facilmente se quebrem. Fazer isso corresponde a dar lições de destruição. Achei interessante. Você comprar um brinquedinho baratinho, aí ele vai fazer o brinquedinho andar, lá cai a roda. A menina arrepentou a cabeça da boneca, lá cai a cabeça da boneca. Então diz aqui que dá lições para ele de destruição. Tá caindo, então é para eu arrancar a cabeça da boneca, né? É para arrancar a rodinha do carro. Tenham elas alguns brinquedos e que sejam fortes e duráveis. Tais sugestões, por pequenas que possam parecer, significam muito na educação da criança. Então, queridos irmãos, a gente vê assim que é o cuidado em relação à propriedade. São as coisas que as crianças têm o direito de ter, né? O direito de pegar e o direito de não pegar, que são as coisas alheias, que ela tem que ter respeito, cuidado. Então, observem não só seus filhos, seus netos, né? O que eles estão trazendo para dentro de casa. É algo que não pertence a eles? Meu filho, devolva, não pegue, né? Não faça isso. Com amor, não com palavras de condenação, com palavras ásperas, né? Com amor, porque eles têm que entender. O respeito, né? O respeito às coisas alheias e valorizar também as coisas que eles ganham. Ter cuidado, ter ordem. Isso a gente tem que ensinar as crianças a serem organizadas, serem também, vou falar esse assunto que vai falar logo no próximo capítulo, né? Sobre a higiene pessoal também. Então, esse capítulo, ele é bem pequenininho e em Efésios 6, né, 4, que a Florinda falou, eu quero ler aqui na minha linguagem atual, esse versículo diz assim, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos frisar essa última parte, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, as crianças elas precisam ter disciplinas, né? Elas precisam ser criadas com ordem, porque senão elas crescem sem direção, sem disciplina, e como elas estão sendo criadas em casa, elas levam para a rua. E às vezes dão um mau testemunho. Então, que Deus nos ajude, não só como pais, mas como mães e pais, né? Ter essa sabedoria de saber ensinar. E principalmente, irmãos, uma coisa muito importante é você dar um exemplo.
porque não adianta eu cobrar, né, do meu filho, do meu neto, uma coisa que eu não dou exemplo. Então, eles observam a gente, no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente anda, eles observam isso. E isso tem um peso muito grande. Então, se eu sou um pai, uma mãe, toda bagunçada, desordenada, eles vão no mesmo ritmo. Não adianta eu cobrar isso deles. Eu nem tenho direito de cobrar isso deles. Se eu pego as coisas dos outros, empresto e não devolvo, eles também vão fazer isso. Então é muito sério, né, essa situação. A palavra de Deus, ela foca muito a mãe. Tanto é que o provérbio diz, né, a mulher sábia. Ela não diz homem sábio, ela diz a mulher sábia. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas se você falhou, meus filhos cresceram, poxa vida, agora que eu estou ouvindo isso, estou ouvindo essas mensagens, não se preocupa. Que se chegou agora, dá tempo, você vai lutar contra a correnteza. Mas com Cristo tudo é possível, porque nós temos o Deus do impossível. Então a gente fica feliz por isso, né? Por essa esperança. Então muita coisa que eu estou aprendendo de filhos, quando eu venho na minha lembrança, poxa vida, se eu tivesse agido assim com meu filho, não teria acontecido isso. Eu peço perdão para Deus. Ô Senhor, me perdoa, eu errei aqui, né? Me perdoa, me ajuda. Então é isso que Deus quer que a gente faça, né? Se está chegando a mensagem e você, poxa vida, se eu tivesse conhecido essa verdade aqui antes, eu ia agir diferente. Haja diferente agora, né? Peça perdão, se veio alguma coisa na tua mente em relação ao teu filho, peça perdão, poxa Senhor, me perdoa por essa situação aqui, eu errei nessa situação aqui, me ajuda e recomece. É isso que Deus quer de nós, né? Deus quer que a gente confesse os nossos pecados, que a gente se conscientize que a gente pecou e que a gente sinta um desejo de ser uma nova criatura. No falar, no pensar, no agir, para dar um bom exemplo aos nossos filhos, porque nós somos o espelho deles. Então, irmãos, tudo que vocês estão aprendendo, esse livro aqui é maravilhoso, né? Ele já falou de vários assuntos relacionados ao filho. Um capítulo que eu achei muito interessante foi o que o irmão Nilson explicou, foi sobre a natureza. Hoje as crianças elas estão sendo criadas na cidade, que é uma selva de pedra. Poucas crianças veem uma árvore, pisam no chão, né, na grama, na terra, pegam. E ela fala aqui que a natureza ela é uma escola mesmo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, Deus me iluminou para eu levá-los para um sítio, para morar no sítio, criá-los lá. E na época que eu fui, não tinha energia nem água encanada. E eles ainda tinham que acordar cedo para ir para a escola. E foi uma escola para eles. Então lá eles ficaram direto assim com a natureza, com os animais. Eu lembro que teve uma situação de uma jiboia imensa, branca, apareceu lá no quintal lá de uma irmã. E eles descobriram o ninho dela e foram atrás e era tanta cobrinha. E o Juninho levou uma cobrinha assim desse tamanho, uma jiboinha branca, e disse, olha mamãe, bora criar ela. Eu disse, não, põe ela lá pro mato, aqui não, né? E ele jogou ela bem longe pro mato. E a mãe, eles colocaram 88 filhotes, ó, o irmão Nilson lembra dessa situação. E aí a mãe, eles colocaram ela, era imensa, que ficaram 3 segurando ela. Colocaram ela dentro de uma fossa que eles tinham cavado, mas a fossa estava seca. E colocaram uma tela que iam levar ela para o museu. No outro dia, cadê a jiboia? Todo branca, preta com laranja as manchas dela. Cadê a jiboia? Então é muito gostoso isso. Então, esse livro ele vem nos orientando sobre isso, né? Sobre as crianças, sobre como cuidar delas, como ensinar. Então está sendo maravilhoso. E hoje o tema foi muito propício, porque a gente acha que as crianças podem fazer acontecer, podem destruir, podem pegar o que não é seu, e não está errado. A gente tem que ensinar
desde pequenininho. E assim elas vão criando um caráter, né, agradável. Um caráter agradável, traço de caráter agradável e cuidadoso. E quando você não repreende, é um caráter desagradável e destruidor. Então, isso que quer dizer cuidado em relação a propriedades. Propriedades. Então, que Deus nos ajude para termos sabedoria dos altos céus em ensinar nossas crianças. Ah, eu não sou vó, não tenho filho, mas com certeza você tem contato com crianças. E se você vê uma criança, né, com esse espírito aí de destruição, converse com ela. Converse com ela para que ela possa se conscientizar que ela não pode fazer isso, né? Então, por isso que Deus nos mostra para a gente poder ajudar. E que Deus nos ajude a darmos um bom testemunho, não só aos nossos filhos e netos, mas a todas as crianças que estão ao nosso redor. Amém.